Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um devlog aqui da linguagem Photon. E hoje eu vou mostrar para vocês, a última novidade aqui da linguagem, que é a implementação aqui dos imports, de várias maneiras aqui. Eu vou mostrar nesse vídeo como todos os imports que a gente pode fazer aqui na linguagem Photon. E também hoje é um marco, porque a gente basicamente completou toda a sintaxe da linguagem Photon. Então, basicamente, daqui para frente, a gente vai trabalhar mais na robustez da linguagem, Então, correção de bugs, e mais também trabalhando no ecossistema. Então, um gerenciador de pacotes, como criar pacotes e assim por diante, Então, a gente vai trazer esse ecossistema para a linguagem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem. Então, uma parte que é extremamente importante, das linguagens de programação, além da sintaxe, de como ela interage com o sistema, como ela interage com outras bibliotecas ou outras linguagens existentes, é a criação de pacotes e como que você interage com esses pacotes aqui, Porque, obviamente, você não vai criar tudo do zero ali, Então, geralmente tem ali bibliotecas que facilitam a sua interação com a interface gráfica, por exemplo, com gerenciamento de tempo, um banco de dados e assim por diante, Então, as bibliotecas são parte essencial de uma linguagem e um dos nossos objetivos aqui da linguagem é tornar, entender melhor como que isso funciona, inclusive entendendo como outras linguagens fazem isso de uma maneira a deixar mais simples e mais fácil o desenvolvimento, e a gente implementar, trazer as melhores ideias, as melhores práticas aqui para a linguagem, Então, muitas das coisas eu gosto aqui da linguagem do Python. Então, a linguagem Photon é muito influenciada pela linguagem Python, mas existem várias outras influências, de outras linguagens, de hacks, de D, de C, enfim, que a gente pode também incorporar aqui, Pegar as vantagens de cada uma e tentar colocar todas as vantagens aqui o máximo possível em uma linguagem. Bom, mas parte essencial disso, que era uma sintaxe que estava faltando aqui na linguagem Photon, são os imports, Então, deixa eu criar aqui um script, main.w, por exemplo, e aí a gente, enfim, pode criar funções aqui, Isso daqui já estava tudo desenvolvido aqui, A gente pode criar variáveis, sei lá. A gente pode criar classes e assim por diante, Então tudo isso está desenvolvido na linguagem desde muito tempo, a gente já tem isso. Só que a capacidade de você importar, modularizar esses desenvolvimentos. Então, eu fiz uma biblioteca aqui, um código que interage com um banco de dados, ou que interage com sites, por exemplo, um requests da vida. Eu gostaria de reutilizar esse código, num outro projeto, Então, como que eu faço isso de uma maneira simples, o Python faz isso de uma maneira, e várias outras linguagens, através do import, Então, é o que a gente poderia fazer, Então, ao invés desse, eu vou chamar esse main.w aqui de uma lib.w, É um nome qualquer aqui. Então, a gente criou, aquele arquivo lib.w que tem as classes, tem as funções, tem constantes e assim por diante, E a gente gostaria de, num novo projeto aqui, no nosso novo main.w, a gente importar aquelas funcionalidades, Então eu vou deixar aqui no lado aqui, Só para a gente saber aqui o que está acontecendo, Então, por exemplo, se eu quiser chamar aquela função aqui nesse meu projeto, o que eu
posso fazer, né? Eu posso colocar um import lib, que é o nome, né, da biblioteca ali que eu criei, e agora eu tenho acesso a tudo que está naquela lib, né? Na versão anterior do Photon, se eu colocasse aqui import lib, ele basicamente, né, o efeito dele seria copiar tudo o que tem aqui, por exemplo, né, nesse script, e colocar aqui. Era basicamente um copy-paste, né? E aí sim eu poderia chamar aqui o myFunk, né? Enfim, teria basicamente esse efeito. Só que, obviamente, isso é mais ou menos isso que acontece no C, né? O C basicamente faz isso daqui. Só que existem vários problemas, né, de namespace e tal, que a gente já vem falando há um longo tempo, né? Então, qual que é a ideia? Né? E como que, por exemplo, o Python resolve esse problema? Com um namespace, né? Então, a gente coloca aqui import lib, e se eu quiser chamar aquela função ali, eu coloco lib.myfunc, né? E aí, eu posso aqui executar, né? Eu estou aqui na pasta do projeto, e eu posso executar aqui o main, né? E a gente tem aqui o hello, que é basicamente o que eu fiz aqui, né? Eu importei a lib e chamei, né, lib.myfunc. Então eu estou conseguindo acessar funções de de uma biblioteca, né, de outro script, né, de um outro módulo aqui dentro do meu projeto. Então a gente consegue aí modularizar, né, e reaproveitar códigos já desenvolvidos ou bibliotecas, né? Então, essa é uma das novidades. Beleza. A gente implementou esse import, né, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois da implementação do namespaces. Mas existem outras maneiras, né? Esse negócio de ficar colocando aqui lib ponto alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero dar print na variável ali, lib.var, né? Por exemplo. E aí eu consigo acessar, né, a variável aqui. Tudo isso eu consigo fazer, mas eu tenho que colocar esse prefixo aqui, lib alguma coisa, né? E isso meio que relembra, né, os problemas do C ali, né? Por mais que eu tenha um namespace aqui, né? É, é como se eu estivesse aumentando a linha aqui, ou como que eu vou chamar, né? Então, lá no C, por exemplo, eles sempre fazem algo mais ou menos assim, né? Lib, underline, myfunc. E assim por diante. Ou às vezes eles precedem até pelos tipos, né? Então, se aqui eu passo um número, né? Aqui eles colocam um i, por exemplo, indicando que a minha função precisa de um inteiro. E assim por diante, né? Enfim. Mas isso vai complicando, né, a vida aqui, né, e vai tornando menos legível. Então, para algumas situações isso é interessante, mas não para todas, né? E aí existe uma outra maneira da gente fazer isso, né? Que é o from. Então, from lib import, e aí eu posso importar o que eu quiser. Então, myfunc. Então, o que que eu fiz basicamente, né? Eu peguei dessa lib, eu importei esse myfunc. Então, o que que isso daqui faz, né? Eu trago essa função, né? Eu crio um alias, né? Um redirecionamento. Então, eu estou dizendo para o Photon que toda vez que eu chamar myfunc, na verdade eu estou chamando myfunc da lib, né? E aí eu consigo diferenciar, né? Esse, né? Enfim, facilitar, né? A chamada de funções aqui, né? Então, se eu fizer isso, basicamente eu tenho o mesmo resultado aqui. Então, uma maneira facilitada, né? Mas, por exemplo, imagina que eu tenho essa função aqui, myfunc, que é da lib, só que eu quero definir uma outra função, myfunc, né? Então, deixa eu voltar aqui, import lib, e eu vou definir aqui myfunc. Né? O que, que vai acontecer? Eu vou colocar um texto diferente aqui, né? Outra função, por exemplo. Outra função.
Então, esse myFunc aqui, ele vai chamar essa função que eu acabei de definir. Só que se eu quiser chamar a função que tem o mesmo nome, só que da lib, aí tudo bem, eu posso colocar aqui lib myfunc. Então, não importa que eu tenha definido o mesmo nome para a função, né? Porque agora com o namespace eu consigo discernir o que é a função de um módulo e a função que é definida aqui, né? Então, antigamente isso daqui ia dar um problema de redefinição de função, né? Mas agora, como a gente tem um namespace aqui, isso não vai ser um problema. Então, eu tenho aqui outra função e o hello, né? Então, são as duas implementações aqui coexistindo por causa do namespace, né? Muito bem. Então tem essa possibilidade, né, de usar o import, e aí você diferencia aqui. E existe a possibilidade de colocar from lib import myfunc, né? Então aí vai dar, enfim, você pode optar por um ou por outro. E também existe a opção igual do Python, de eu quero importar tudo. Então eu trouxe tudo que é da lib para esse namespace, né? Eu criei um alias para tudo que está implementado lá. Então eu posso aqui novamente chamar o myfunc aqui. Eu não preciso ficar deixando explícito tudo que eu quero importar aqui desse pacote, né? Então isso daqui também é uma possibilidade. Então se eu executar, ele também funciona. Então para que isso é útil, né? Então, por exemplo, eu quero importar from UI import asterisco, né? Eu quero importar todos os widgets, né, definidos ali na biblioteca UI. Então eu posso criar um app aqui facilmente e dar colocar aqui a text igual a hello, né? Então eu posso simplesmente chamar a biblioteca UI, eu falar, eu quero importar tudo que tem lá na biblioteca, e aí eu tenho disponível agora, né, as classes app, label e assim por diante. Então, se eu executar aqui, eu tenho uma interface gráfica aqui escrita hello, né? E assim por diante, né? Uma maneira mais simples, né? Porque senão eu teria que colocar ui.app, né? app.run, ui.label, text, então fica mais verboso. Então, nesse caso aqui, para criar interface, é bem conveniente colocar o asterisco aqui, porque a gente consegue importar todos os widgets, né? Então, essas são as novidades aqui, né, da linguagem. E essa é basicamente a última sintaxe que a gente vai implementar no Photon. Então, ainda tem algumas coisas para evoluir, né? Então, a gente pode, por exemplo, né, o que eu gostaria de fazer from UI.widgets, por exemplo, import asterisco, né? Então, uma maneira de organizar, né? Então, pacotes. Por enquanto a gente está falando muito de módulos aqui, né? Mas eu quero criar uma maneira de importar pacotes. Mas, se você parar para pensar aqui, né, a sintaxe é essa, é from alguma coisa import, né? Então, essa basicamente vai ser a última sintaxe que a gente vai implementar aqui na linguagem Photon e depois a gente vai focar em, enfim, criar essas possibilidades, né, deixar mais robusto, né, essas sintaxes já existentes. Então, porque elas são suficientes para desenvolver qualquer tipo de coisa. Aí depois, obviamente, com o tempo, né, a gente pode pensar em outros tipos, né, de sintaxe e assim por diante. Mas eu acredito que o que tem agora desenvolvido já é suficiente para a gente criar qualquer projeto. E aí, por isso que a gente vai parar por aqui para dar agora prioridade para outras coisas, né, para a gente agregar mais valor. Então, agora que a gente já tem tudo aqui, né, envolvido, basicamente, de sintaxe, acho que o desafio agora é deixar a linguagem robusta, né? Então,
a partir desse momento, eu vou começar a criar projetos, criar módulos, né? Aqui nativos, né? Por exemplo, como esse UI aqui, né? E um dos primeiros desafios aqui que eu vou me comprometer a fazer é que quando a gente chegar com 15 mil inscritos aqui no canal, eu vou refazer aquela simulação de fogos de artifício que eu fiz no Kiwi, só que em Photon usando essa biblioteca UI. Então, é, até lá, né, se vocês querem ver isso o mais rápido possível, se inscrevam aí no canal para vocês terem esse conteúdo o mais rápido possível. E até lá eu vou tentando aqui deixar a biblioteca o mais completa possível para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? Então, para quem não viu, a gente fez uma comemoração de 10 mil inscritos no canal, e aí eu fiz aqui uma animação, né, de fogos de artifício, né, explodindo na tela e tal, com a framework Kiwi, né, que eu fiz um curso, então eu fiz essa comemoração lá. Então a ideia é eu replicar essa mesma implementação que eu fiz no Kiwi, só que agora usando o Photon. E aí a gente pode até comparar a performance dos dois, né? Então, como que o UI se compara com o Kiwi, né, em questão de performance, em questão de como que vai ficar o código, será que o código vai ficar mais legível, menos legível, é mais fácil, e assim por diante. Então a gente pode tirar esses insights. Bom, então essas são as novidades que eu queria mostrar para vocês. Estou bem animado aqui com os novos desafios e espero aí que vocês acompanhem, né, esse desenvolvimento. Bom, caso queiram participar aí do desenvolvimento e testar a linguagem também, fique à vontade aí para acionar, né, aqui o canal através do Discord ou da página lá do GitHub para vocês testarem o projeto. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.